Fala pessoal, estamos hoje aí, mais um Agropod, mais uma gravação aí. Agradecer aí os nossos colaboradores e patrocinadores aí, o Restaurante 153, os Vaqueiros, os meninos lá da Touro Louco, energético aí, top demais. E hoje também a gente acabou perdendo aí a nossa outra host aí, a Gabriela Manrique. Ela teve uns problemas aí, teve que resolver algumas coisas e por isso que ela não estará presente aí nessa gravação. E também agradecer aí o Denis, né, Denis? Satisfação, meu amigo. Satisfação, muito obrigado pelo convite, João. E eu que agradeço aí a sua participação, a disponibilidade de tempo. E você aí com todo conhecimento aí, o Nespiano, veterano aí, Nespiano. Engenheiro agrônomo, mexe aí com a parte de agrotóxicos, tem muita coisa aí que, olha, gente, falar pra vocês, hein? Tem mitos, tem verdades. Hoje a gente tá aqui pra acabar com esses mitos e verdades. Tirar, desmistificar aí muita coisa, né? Exatamente. Também aí com o pessoal aí do Foliar também, né? Hoje vocês estão atuando mais no Foliar, né? Hoje eu trabalho mais com a parte de nutrição e fisiologia vegetal, né? Mas dentro da carreira eu trabalhei muito com a parte de defensivo químico. Famado agrotóxico, né? Eu era consultor de revenda. Foi onde como que eu posso dizer? Eu me formei agrônomo, Não, né? então calma aí, vamos dar uma pausazinha, que senão nós vai colocar aí a carroça na frente dos bois aí. Vamos lá, não, conta pra nós aí a trajetória de como que você entrou aí no mundo do agro, se já vem de família, vem da avó, do bisavô, do pai, se vem do lado da mãe, do pai. Rapaz, falar pra você que a gente é de uma família muito simples, né? Aí, pai tem sítio, desde que eu nasci tem um sítio lá. Aí hoje planta cana, né? Ele sempre plantou alguma coisinha e sempre incentivava a gente a ir pro sítio, né? E ter essa vida na roça um pouco. A gente é da cidade, mas sempre estava na roça lá acompanhando com o pai. E, cara, isso despertou aquela vontade, né? De trabalhar com roça, basicamente. E a agronomia tá aí para isso. Acabou que foi o curso que eu fiz. Acredito que foi o certo, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Acredito que faço muito bem. E tá dando certo até hoje, né? Foi assim que a gente entrou nisso. Maravilha. E como é que era lá no campo, lá, com seus pais, a lida na roça ali? Era sofrido, né? Falar que era fácil, não era fácil, não. O pai botava nós pra correr rua de cana. Sabe o que é correr rua de cana? Rapaz, sofrido, hein? É um pouquinho sofrido. Arrancar colonião no meio da cana, passar veneno na costal. A famada D20 foi o primeiro carro, né? D20 só que de costa, né? Você bota ela nas costas e vai passando veneno. Sim. Não, e aquilo ali, pelo amor de Deus, hein? Ave Maria, chega no final do dia ali, você tá moído. Você já trocou a mão, né? Em vez de você tá bombeando com a esquerda, você já tá bombeando com a direita aqui. Não, é que também tem que deixar o braço uniforme, né? É claro, com certeza. O duro que dá só um BOzinho a mais, né? O problema... Às vezes você tira ela, bombeia ali com a direita, revezando um pouco. Dá uma errada e vai embora. Aí, mas a tal da D20, ela fala que acaba sofrendo, viu? Não, muitas vezes você toma até um banho, né? Cai o veneno nas costas. Ave Maria. Na hora que você vai colocar ela ali, já joga um pouquinho nas costas, é bom pra você saber como é que tá, né? Se tá bem temperada a calda. Dependendo do produto não é bom não, ué. Dá umas manchas, nervosa, tem que tomar um cuidado. Você não tem noção o que o pai já fez um dia. Olha, coisa de sítio, né? O pai tava ele tava passando veneno na roça e tinha carrapato no lugar que ele tava passando. Micuinzinho? Micuinzinho. Tava ele e meu tio passando. Aí, eles pegaram o carrapato ali e tal. O que foi a solução que eles fizeram? Olha a ideia que os homens teve. Pegou, botou a costal nas costas, botou veneno na costal. Um abriu os braços na frente, passou veneno em um, trocou de costal, passou no outro. O que aconteceu? Tuxicou. Ficou ruim uma semana em casa, mano. Veneno não é pra brincar, não. Não, lógico que não. Tal do defensivo não é pra brincar. Cara, um negócio que é muito bom pra micuinha é óleo, velho. Óleo vegetal, óleo de cozinha mesmo. Você toma um banho de óleo vegetal no banheiro, na água quente ali, esfrega. Resolveu o problema. Aí depois você pega um alquinho, passa nas partes íntimas ali, só pra se tiver algum já cair também. Se você der uma errada, vai arder. Vai arder. Mas ajuda, gente, ajuda. Micuinha ali, eu falar pra você, hein. Quem já pegou micuinha sabe que não é uma experiência muito boa, não. Não, tem a galera que não sabe nem o que é micuinha. Ixi, aí um dia aprende. Um dia aprende. Tomara que pega ali uma pastagem ali. Pastagem tem bastante. Pega na virilha ali, né? Nossa senhora. Rapaz. Pior que formiga.
Muito pior. Tem mais algumas histórias assim, mais, que é diferente da época que vocês eram mais novos lá ou não? Rapaz, tem algumas, né? Tem algumas. Tem o dia que o pai tinha um Fusca, né? A gente tá até conversando disso mais cedo. O pai tinha um Fusquinha 1300, ano 73, aquele Fusca. Só que era um Fusca de ir pra roça. Batidão. Então, batidão. O pai tinha arrancado o banco do lado, né, do passageiro, pra botar as ferramentas e tal, não sei o quê. E só tinha o banco de trás e o banco do motorista. Aí lá na roça um dia, o pai falou, Denis, preciso que você pegue umas coisas na cidade. Eu falei, não, beleza. Peguei o Fusquinha e toquei pra cidade. Dava uns 18 quilômetros, mais ou menos, chão e estrada de chão e asfalto, mais ou menos, né? Aí eu chegando na cidade, eu sentindo que o Fusca tava meio estranho, cara. Tá meio saindo da mão, e vai, tá estranho, tá diferente. Eu falei, tá bom. Cheguei na entrada da cidade, parei o Fusca, desci, olhei, a roda tava meio estranha, dei um chute na roda, caiu a roda do Fusca. Aí não tinha mais um parafuso segurando a roda do Fusca. Olha a chance de dar coisa ruim, bicho. Rapidinho, fácil. Fácil. Tá certo que o Fusca tava uns 40 por hora, que não passa disso também. Não passa disso, mas... Dependendo, passa. Dependendo passa. Tem uns Fusquinhas que andam mais rápido. Mas que ela tá meio acabadinha. Tadinho, já levou muita peia. Ah, já levou. Teve um dia que eu tava subindo um morro com esse Fusca também. Só que eu tava mas você tava fazendo já era uma trilha com ele, já. Mais ou menos, tava igual o cara. Gaiolão já, Mais ou menos. Aqui no estado de São Paulo, os terrenos, meio rural, perto de rio principalmente, é bem declivoso, né? E lá no sítio é mais ou menos assim. Tem um subidão, cara. E eu dei uma errada. O Fusca bateu embaixo, ele desligou. Mas ele desligou e... não tem freio? Como é que para o Fusca desligado descendo de ré? Não para. Fui parar num barranco lá embaixo. Ainda bem que tinha um barranco, né? Esse Fusca aí já viu história. Imagina se eu estiver assistindo isso aqui agora, vendo o trem dele e falar, agora tá explicado porque o Fusca ficou baixado uma semana. Exatamente. Foi pra oficina. Pai, fica tranquilo. Fusca tá bom. Ah, não, o pai fundiu esse Fusca depois. Tá tranquilo. Ó, colocou o motor de Santana depois. Eu acho que ele tá parado, esse Fusca ainda. Olha, é bom pra você reformar ele. É uma chance, é uma chance. Tem que achar bastante peça, viu? Já tem muito que não tem mais. A primeira coisa é um banco do passageiro. Pronto, se alguém tiver aí, ó. A gente tiver um banco de Fusca, Se quiser doar ou vender. Por favor, ajuda nós aí. Não tá fácil. Olha, não, mas e aí, velho? Conta mais aí sobre a parte de graduação sua, velho. Como você já tocou no assunto, eu me formei na Unesp de Botucatu, né? Engenharia agronômica. E eu acho que é uma... Cara, não é a faculdade que faz o aluno, né? É o aluno que faz a faculdade. Não importa se você formar na Unesp, se você formar na Unip, se nunca for um cara dedicado, se for um cara que tá querendo aprender, não vai importar a faculdade, ele vai se dar bem na vida. Ele vai aprender a profissão e vai conseguir fazer o que tem que fazer. Durante a faculdade, eu sempre procurei fazer estágios, né? Então, além das aulas que eu estava fazendo, todo tempo livre eu estava fazendo algum estágio. Um departamento de fisiologia, um departamento de agricultura, um departamento de mecanização. Então, eu fui migrando alguns departamentos para descobrir o que eu queria fazer. E onde eu me encontrei foi na tecnologia de aplicação. Passei 3 anos fazendo estágio com o professor Cruciol e com o professor... Fugiu o nome agora? Ulisses Antoniassi. Com o professor Ulisses Antoniassi. O professor Ulisses, ele é o cara fera da tecnologia de aplicação aqui no Brasil, dá palestra nos Estados Unidos também, dá palestra na Europa. Então, é um cara bem conceituado. Ele tem uma empresa chamada Agroefetiva também, né? Então, eu passei bastante tempo da minha faculdade trabalhando na Agroefetiva, junto deles, fazendo estágio e fazendo alguns trabalhos fora da faculdade, né? Indo com eles a curso, acompanhando o curso que eles davam. Isso deu uma boa base para mim em tecnologia de aplicação, que é uma coisa que eu uso muito hoje na área que eu atuo. E antes também eu usava, né? Sim. A parte de consultoria, basicamente. Caraca, que bacana. Essa parte eu não sabia, velho. Se a gente conversou, aquele dia tá... Tá meio bêbado, né? Não, tava dando truque, né? Olha, que aquele dia você perdeu teu vídeo lá ainda, hein? Passando embaixo da mesa. Rapaz, é verdade. Eu tava meio bêbado, nem lembrava disso. Me manda esse vídeo depois. Mano. Pode deixar, mano. Aquele dia nós deu uma passada no ponto, bicho. Nossa. Ah, não, mas churrasquinho é bom, né? É bom. Entre amigos ali, o trem é gostoso.
É gostoso demais. Oi, Estamos precisando de outro, viu? lógico. Estamos precisando de outro. Vou marcar. Ó, vai ter Vai ter aí um evento aí da República, uma festa aí. Um evento. É, vai ter uma festa aí em julho. Em julho lá, é. E aí, nessa festa aí dá pra nós marcar, velho. Ah, então pronto. Porque no domingo ali, depois da festa ali, tem um churrasquinho, né? No par da tarde, tranquilo, suave. Recuperação, né? É. Churrasco de recuperação com isso. Ah, não, é o churrasco ali do... que venceu, né? Mais um dia. Venceu mais um dia, sobreviveu, né? É isso aí, boa. E é Sobreviveu. open bar a festa também, hein? Opa, aí, coisa boa. É, ué. Dá pra Falar nós pra você mexer. que eu já tô tendo umas ressacas que não é mais ressaca, né? Chega a ser doença. Então tá complicado. É uma semana derrubado? É uma semana derrubado. Bebe hoje, bebe só semana que vem ou mês que vem. Pronto. Já falo, vou fazer uma promessa. É mais ou menos isso. Ai, velho. Cara, e na faculdade foi mais ou menos isso, né? Não a parte de bebedeira, né? A parte de... A parte que a gente A aprende. parte técnica, né? Isso, a parte técnica. E também durante as férias, né? Os períodos de férias que a gente tem na faculdade entre os semestres, buscava fazer estágio em fazenda. Então fui fazer estágio numa fazenda de gado guzerá, ali os irmãos Caraca. Toneto, em Pirajuí. Subi pro Mato Grosso, trabalhar numa fazenda de um dos meninos que era da República. O pai dele tinha fazenda lá. Fiquei um mês lá na fazenda. Até um dos meninos, que a gente foi em 3, né? Um deles foi picado por escorpião, cara. Não. Ah, rapaz, me bateu o desespero no piá. E foi picado de madrugada, dormindo. Jesus. Não era amarelinho, não, né? Cara, era o amarelinho. Era o amarelinho. Só que aí, como ele acordou, foi acordar a gente até achou que era mentira. Eu falei assim, para, cara. Você tá tirando sarro com a nossa cara. Aí nós viu que ele tava meio assustado. Falou, não, vamos lá ver então. Achamos o escorpião. Falamos, beleza, pegamos o escorpião, né? Fomos na casa do caseiro. Chegamos na casa do caseiro, ele deu específico pra ele, né? O remédio. O que antídoto tem, né? ali? Isso, o antídoto. E levamos ele pro hospital pra... Ó, é isso, Fica cara. tranquilo. Isso é muito importante na fazenda ter um antídoto, cara. De peçonhas ali em geral, né? Onde que na região mais cometido ali, uma cascavel, uma jararaca, um escorpião, aranha. Ele chama específico, né? Esse antídoto. Ele é extremamente importante. Até recomendo que todo agrônomo, toda pessoa que vai pra roça, tenha esse específico dentro do carro. É coisa barata, é coisa de R$30 na farmácia. Nossa, baratinho. Barato demais. E precisa ficar em refrigerado? Não precisa ficar em refrigerado. Não precisa. Caraca, Pode deixar ele no velho. porta-luva do carro, tranquilo. Aconteceu alguma coisa, cobra picou, aranha, uma coisa peçonhenta te picou, toma específico e vai pro hospital. Mas ele salva muita vida, cara. Ele não deixa coagular o sangue, principalmente. Caramba. Isso é importante, hein, velho? Extremamente importante, cara. Cara, tem aquela aranhazinha marrom, né, cara? Se eu não tô enganado, um dos fatores dela, cara, é começar a derreter a sua pele, velho. Tipo, necrose aqui vai derretendo, você começa a imagina, necrosar, cara, cara. depois de um tempo. Ó, é importante você ter um antídoto ali, nem que seja um genérico, pra diminuir, né, a peçonha dela, né? Exatamente. De qualquer animal também, né? Diminuir ali como que vai ser feito, né? Espalhado Exatamente. aquela toxina, né? No organismo, como o organismo vai reagir também. Então, pra você atrasar um pouco ali, é muito bom, cara. Exatamente. Cara, e não custa nada. Então, Você deixa barato, dentro hein? do carro. É excelente, cara. É necessário ter. É necessário. Eu Ah, sei- não, tem que ter um primeiro socorro ali, cara. Acho que, cara, pra nós que tá na lida aí, que tá no rumo do agro e tá na lavoura ou tá na pecuária ali, a campo, quem tá a campo, né, em si, cara, tem que ter um kit de primeiro socorro, cara. Exatamente. Tem que... Isso é muito importante, velho. Porque numa dessa aí, ó, às vezes você não vê. Cara, imagina. A gente anda na roça todo dia, né? Praticamente. E quando você tá entrando, vamos dizer, numa soja, que é o que eu tenho mais experiência. Você entra no meio da soja, a soja tá batendo na tua cintura. Ali no meio, e você vai andando, cara, você não consegue ver o chão. E você vai andar Fechado, né? fechado, umas 4 horas por dia numa situação dessa. Se você não tiver com uma perneira, extremamente importante, ou ter muito cuidado olhando, um dia a cobra vai te pegar, cara. Um dia uma cobra vai te pegar. Porque ela fica enrolada na soja, fica no chão. E aí você vai pisar em cima dela, não vai nem ver, ela vai simplesmente se defender e vai acabar te pegando. Hoje a gente tem 4 cobras, né, que são... 4 não, 3, né, que são muito perigosas, né? Pico de jaca, extremamente importante. Ó, a jararaca, né? Jararaca. A cascavel
E a... Coral. A Coral, velho. Só que Só que a Coral, a gente tem... Se for ver ali, ela é muito dócil e a gente tem 1% de acidente, né, velho? Exatamente. Só que quando ela... A peçonha dela é muito forte, né? Se Não ela dá pegar, tá ferrado. Mas eu acho que a maior incidência é cascavel. A Cascavel ainda, ela tem acho que ela contribui com 30% a 40%, se eu não tô enganado, velho, dos ataques. Só que aí a Jararaca que tem a maior, né? O maior incidente são com a Jararaca. É que ela é mais agressiva, né? É. Bem provável. Cara, mas olha, esse trem é complicado, cara. Pra Tem quem... que tomar cuidado, Tem. cara. Quem tá envolvido aí no acampo, né, velho? Exatamente. Cara, é uma recomendação que eu faço pra todo mundo que eu conheço que vai a campo. Anda com o específico dentro do carro. IPI, né, velho? IPI, cara. Falar também vai, é chato, velho. É ruim isso aí. Você colocar ali roupa de IPI, mas, cara... Exatamente. A mesma coisa que o cara que sobe num prédio, ele não vai usar o IPI. É um erro que ele comete, acabou. Era uma vez. Era uma vez. Realmente. E o cara despenca lá de quarto, quinto, sexto, décimo, que seja. 20º, 30º ali. Às vezes se arrebenta. Exatamente, se arrebenta tudo. Mas, voltando pra questão da carreira, foi assim que eu passei minha faculdade, cara. Graças a Deus deu certo. Consegui fazer um estágio no final do curso pela Stoller, uma baita, uma multinacional em nutrição e fisiologia. Caramba, que massa. E foi aí que... Como foi o processo lá? Cara, o processo da Stoller era um processo muito complexo. Muito complexo. Por quê? E muito bom, cara. Muito profissional a empresa. Eles fazem primeiro uma seleção de currículo. Uhum. Depois, eles fazem uma entrevista online, se eu não me engano. Depois, uma dinâmica de grupo. Com todos os participantes, né? Dinâmica de grupo, aí você tem que vender um produto para eles, e você cria um produto e vende para eles. Isso na minha época, né? Isso lá em 2019, acho que eu fiz esse estágio. Caraca. Acho que foi, não, 2020. 20 ou 19, não lembro agora. Aí você faz a dinâmica de grupo, depois da dinâmica de grupo, você é selecionado para mais uma entrevista pessoal e aí você passa no estágio, né? Aí eu fui trabalhar lá no Pará, cara. Tem uma rodadinha já. Olha só. Lá no Pará, Paragominas. Caraca. A... Rodou, hein? Rodei uma rodadinha. Atendi a Ju Paranã, junto do meu RTV da época, era o Cauê Oshiro, ele continua lá. Baita, excelente profissional. Hoje ele é o maior vendedor da Stoller mundo, se eu não me engano. Caraca. O maior vendedor mundo da Stoller. É representante, né? Ué, ele não pegou um gerente comercial, não? Hã? Quis ficar na venda? Quis ficar na venda, cara. Já foi oferecido para ele gerente comercial, mas ele ganha muito mais dinheiro como representante. Óbvio. Porque o gerente... Pega ali a 2% ali do montante antes, você tá doido. Exatamente. É. Porque o gerente ele tem o teto dele, né? O representante não. Hoje eu também estou no cargo de representante. Mas o representante, quanto mais ele vende, mais ele ganha, basicamente. Lógico. Então, pro Cauê, não vale a pena ele ser gerente. Pô, pega 100 milhões ali a 2% no ano, cara. Você fazer 100 milhões ali, é 2 milhões. E eu acho que ele vende mais ou menos esse tanto, tá? O cara tá bem, velho. Eu acho que ele vende mais ou menos esse tanto aí. Se não for, tá, que seja um 70. Beira. O cara vende bem. Querendo 1 milhão ali, cara. Querendo ou não, 1 milhãozinho. 1 milhão e uns quebrados. Ano, né? Ano. 1 milhão e uns quebrados ano. Ué, mas se eu for dividir ali por... Se eu for dividir ali por mês ali, nos dois, pô... Ele tira mais de 1 milhão, né? Dá de salário mais de 100 mil no mês. Sim. Mas ele é um excelente profissional. Excelente profissional. Coloca ali que vai dar uns 130 mil. 130, 140 mil ali por mês, velho. Fora o soldo dele ali, o fixo, né? Exatamente, fora o fixo. E aí, perfeito. Trabalhei esse tempo no Pará. Foi o estágio, né? Uhum. Pará... Rodando com ele. Rodando com ele. Pará, Maranhão... Era Pará e Maranhão, principalmente. Rodava ali Paragominas, Ulianópolis, Rondon do Pará, Marabá. Caraca. Tinha mais uma cidade do Maranhão, que agora não lembro o nome. Buriticupu. Pensa numa cidadezinha pequena, cara. Nossa, nunca ouvi falar. Devia ter uns 2 mil habitantes, capacete era proibido e menos de 3 pessoas... Capacete era proibido. Capacete era proibido. Ah, não, lá pra cima as leis são diferentes. É diferente. Nunca vi um cara de capacete naquela cidade. Moto capacete não tem. Moto com menos de 3 pessoas também era proibido. Tinha que ter 3, 4. A legislação tá lá, falando ande de capacete e 2 pessoas. Os caras descumprem, tem a lei deles lá. Tem a lei deles.
Lá é diferente. Uma vez, cara, eu tava chegando em Buriticupu de noite, tava com a estradinha da empresa, que eu ia dormir lá pra ir rodar naquela região naquele dia, né? No próximo dia. Aí, lá tem uma serrinha pra chegar. Eu subi nessa serrinha, com a estradinha, tava uns 100 por hora mais ou menos. Cara, uma moto, umas 5 pessoas em cima. Jesus. Mas não tinha uma luz. Tava tudo apagado na moto. Eles não tinham nada de luz. Então viram que tava em cima de mim. Rapaz do céu, que situação. Eu falo, nossa senhora, é um mundo que tá descendo aqui, 5 gente dentro. Exatamente. Ela tava subindo. Subindo? Subindo. Meu pai amado. Desviei, senão eu ia passar por cima da moto. A 100 km por hora, não tem nem 100 como. km, ela devia estar uns 20, porque tava com 5 pessoas numa CGzinha, né? Jesus amado. Não, já passei umas poucas boas por aí. Pô, tá parecendo nós na roça de vez em quando, quando era moleque. É desse jeito. Vamos pra tal lugar, vamos tomar um banho de rio. Multa aí todo mundo na motoca e vai embora. Só que às 11 horas da noite ele estava fazendo isso. Só, e sem luz. Sem luz. Cara, Tinha nenhuma lanterna, moço? nada, eu não sei como que ele estava no caminho, cara. Ué, pela lua. Pela lua, acho que Só era pela lua pode. mesmo. Pela luz da lua. E eu não entendi, mas tudo bem. Tão vivo até hoje, eu acho, né? Ah, tomara, né? Que Deus Tomara. abençoe. Caraca, velho, mas olha que B.O., hein, velho. Não, lá pra cima é diferente, né? Lá é diferente, Ah, você já deve ter pegado uns perrengues lá na hora de estágio também, velho. Ah, já, cara. Já passei por algumas coisinhas aí. A própria estrada, né? Se você pegar a vida do representante comercial, do consultor comercial, do agrônomo que está a campo, ela é muito perigosa em relação à estrada. Sim. Porque a gente passa... Cara, se eu for pegar a minha agenda, é pelo menos 3 horas por dia na estrada. 1h30 para ir para um lugar. Pô, você pega as estradas brasileiras hoje, graças a Deus, aqui em São Paulo é mais seguro. Foi um dos motivos que eu desci para São Paulo novamente também, questão de segurança. Mas qualquer pessoa que trabalha com a parte de vendas, comercial, no agro, passa pelo menos umas 3 horas por dia na estrada. Você coloca isso no final do ano, cara, é muito tempo nessa área. Pô. E tem, como a gente sabe, tem motoristas e motoristas, né? Não, isso falando na estrada BR, né? Fora ali o que você anda ali no interiorzão, estrada de terra, que sai de uma propriedade, vai pra outra. Exato. Igual lá pra cima ainda, lá para o rumo do Parazão, tem um lugar que você pega 200 km de estrada de terra ali pra você chegar numa propriedade. Exatamente. Que você pega e você fala, nossa, não chega mais nunca. É. E anda e tentando dar uma chinelada, não vai. E não o vai. máximo que anda é 45, 50 km por hora. Caminhão pra todo lado. Tem algumas regiões que é um pouco mais complicado. Caraca, velho. E alguns outros perrengues já passou já? O produtor lá pra cima? Os caras são muito esquentados? Como é que é? Cara, uma vez, até pela verdade, teve uma história que eu tava pela Stoller ainda. Eu fui... O RTV, o Cauê, ele pediu pra eu descer com um tanto de produto pra entregar numa revenda. E aí eu desci, tudo certo. E na volta, eu tava voltando tarde, então era umas 11 horas da noite, eu tava na estrada. E era uma estrada muito ruim, cara, eu lembro até hoje. Era na frente do lugar chamado Casa de Tábua. Casa de tábua. Casa de Tábua. Se você olhar no Google Maps lá e der uma aproximada, tem um Casa de Tábua. Não sei se dá pra jogar aqui. Não... Vocês conseguem isso, menino? Mas tudo bem. Chama Casa de Tábua. Cara, aí eu tava com a estradinha, tava carregado, porque eu descarreguei e carreguei algumas coisas pra trazer de volta, né? Então tava pesado. Eu caí num buraco, eu amassei a roda do carro, a roda traseira. Então tinha que trocar a roda, né? Tava com step, tudo certo. Escuro. Eu vi literalmente uma casa de tábua lá na frente. Com uma luz acesa. Eu falei, vou tocar até lá pra trocar a roda na luz acesa, né? Não no escuro. Toquei até lá. E falei, bom, vou dar um grito aqui e falar que eu tô aqui, né? Avisar o pessoal da casa. Vai que eu tomo um tiro. Exatamente isso. Aí eu chamei o pessoal da casa e falei, boa noite, tudo bem? Tô aqui só pra trocar o pneu, não sei o que, lá. Pois o cara não abriu a porta com um revólver na mão, bicho? Ui, é o perigo, velho. Se Exato. você não avisa, hein? Exatamente. Ele já saiu assim, né? Eu falei, meu Deus, não, tô aqui só pra trocar o pneu, tá tudo certo. Ele, não, beleza. Voltou pra dentro, troquei o pneu, segui viagem. Vambora. O duro que da estradinha, o pneu é embaixo, né, velho? É embaixo. Só que dessa daí era do modelo antigo, né? Ah. Essa era do modelo antigo. Então ela tava atrás do banco, o pneu. Não, aí facilita a vida do caboclo. Ixi, demais. Só fica um cheiro de pneu queimado dentro do carro depois, né? Mas daí joga na carroceria e deixa lá, ué. Joga na carroceria e vai embora. Joga na carroceria e joga embora, velho. É bem isso.
Cara, e daí na parte lá, você tava então auxiliando lá, o técnico comercial lá que vocês estavam. Estavam auxiliando lá. Eu tava lá pra aprender, né? Sim. Tava lá pra aprender como estagiário. Aí não consegui formar por causa desse estágio, por conta de um regulamento da faculdade, cara. A faculdade não permitiu? Não, ela mudou o regulamento dela naquele ano, falando que eu só podia fazer 2 meses de estágio. Período certo, período fechado. E o regulamento antigo era até o dia da colação de grau. E eu não... é verdade, mudou mesmo. Eu vi essa legislação aí, verdade. É verdade, pessoal. Fica atento aí na parte que vai entrar aí pra formar, né? Dentro da legislação da Unesp. Lembrando que é dentro da Unesp, né? Mas eu não sei, eu acho que já voltou isso. No nosso lá apareceu X data de agosto até X data, se eu não estou enganado, mas confere lá na parte de quem vai entrar para estágio obrigatório. Uhum. Vai até... Eu acho que é até novembro, velho, porque a colação é novembro ou... Não, novembro não, acho que é outubro, velho. Acho que é outubro. E aí em dezembro acontece a colação de grau. É exatamente isso, então. Exatamente isso. Vai até outubro, em dezembro, daí acontece a colação de grau ali, e daí se não dá, você é reprovado. Exatamente. Se não dá, não, calma aí, né, gente? Eu acho isso errado, viu? Eu acho isso errado. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara estagiar um pouco mais, aprender um pouco mais. Ah, não, mas aí você tem como entrar com recurso. Você tem como entrar com recurso. Tem lá também o pessoal... não sei como é que funciona lá em Botucatu, né? Uhum. Mas pelo menos da Unesp aqui de Dracena, você consegue conversar com o pessoal da secretaria. E aí você prolonga. Você consegue entrar com recurso ali, você prolonga esse tempo e daí você apresenta no ano que vem. Você apresenta no ano que vem. Eu não sei se faz a colação antes de fazer a apresentação do estágio. Eu acho que deve ser isso. E aí apresenta no ano que vem um estágio. Aí nessa parte aí tem que dar uma olhada melhor lá no edital, né? Bom, senão... eu não sei como que tá funcionando hoje, né? Muito tempo já de formado. já deu a formar. Já tá com os cabelos brancos, já tá branqueando os cabelos. Não, mas é isso aí. Hoje tá com o quê? Tá com uns 35? Não caiu dor no coração. Caiu dor no coração. Já tá falando de cabelo branco aí. Não, o estresse branqueia. Tô com 28, cara. Hoje eu tô com 28. Nossa, tá na mesma idade, pô. Verdade. Vou fazer 29 agora. Fala bem, na verdade, tá novo, né? Não, graças a Deus. Mas eu também já tô com os cabelos brancos já. Tem uns 5, 6, uma meia dúzia ali. Uma meia dúzia. Começa aqui do lado, né? O meu começou do lado direito. O meu foi do lado esquerdo. O meu começou do lado esquerdo, passou pro direito, já tem em cima. Não, o meu também tem um topete que também tem, cara. Você acha uns 2 fios ali de cabelo branco. Sem contar o chapeuzinho do padre que tá começando a abrir aqui atrás, né? Esse é o bom que eu não vejo. É judeu, né, pô? É judeu. Judeu. Chapeuzinho judeu. Chapeuzinho judeu. Eu não vejo, né? Mas que eu já não sou um cara muito alto. Mas se nós for pro lado do judeu ali, você tá doido. Aí você pega ali a parte deles ali, cara... a cultura deles, né, e a base de religião dos caras, você olha ali e você fala, cara, não tem judeu ali que é ruim de vida, né, velho? Isso é verdade. A prosperidade dos caras ali é altíssima, né? É que eles visam um trabalho muito bem feito, né? Sim, velho. Basicamente, tá na cultura deles trabalhar muito bem. Cara, eu não conheci, eu acho que eu não conheci ainda um judeu, cara, mas, tipo, eu vejo amigos que têm amigos judeus, cara, você é louco. Eu conheci um produtor judeu. Um produtor judeu? Um produtor judeu. O cara trabalhava excepcionalmente bem, um cara muito certo, muito centrado. As negociações que a gente fazia com ele, o que era X e Y, não tinha ponto fora da curva. Com ele o que falou tá falado. Você podia confiar 100% na palavra dele. Se ele falou que ele vai pagar tal dia, ele vai pagar tal dia. Eles honram mesmo, né, cara? Exatamente. Esse que eu conheci honrava 100%, cara. Honrava 100%. Caraca. Tem bastante produtor assim, mesmo não sendo judeu, né, cara? Mas tem uns caras que... Não, tem pessoas, cara... É relativo, né, velho? Hoje no mercado, vamos falar um pouquinho... Calma aí, mas deixa eu te perguntar um negócio, te interrompendo. Tranquilo. Que você falou ali do produtor judeu, cara. Ele... tipo, você vê a parte de horário deles, cara, eles têm uma janela janela durante o dia e uma janela durante a noite de orações, né, velho? Isso. E várias orações ali durante o decorrer do dia e várias orações no decorrer da noite também. Eles chegaram a pegar algum dia, assim, e ele falou, não, espera um pouquinho aí, que tá na hora ali de eu fazer minha oração ali. Não cheguei a pegar isso. Porque eu sempre chegava na roça, aí eu chegava na casa dele,
Ah, já era meio que de casa lá também, né? Aí chegava lá pra almoçar, pilar uma boia. Já falava, tem um Rapaz, bom prato, hein? Aumenta aí o joga água no caldo feijão. aí, aumenta o caldo do feijão aí que eu tô chegando. Esse é o Reinaldo Melchior. Nossa, senhor. Gente excelente. boa. Gente boa demais. Eu cozinhava, a mulher dele cozinhava, que era uma maravilha. Adorava comer ela. Ele é de longe? Mato Grosso. Foi da época que eu trabalhei no Mato Grosso. Ah, que legal. Mato Grosso mesmo ou MS? Mato Grosso. Mato Grosso normal. Sem ser o Entendi. MS. Aí foi na minha época de consultor, né? Caraca, O meu. tal do Mato Grosso foi quando eu era consultor. Nossa. Que aí, depois do estágio, eu fui trabalhar com a Cooper Citrus. Como especialista em tecnologia de aplicação. A Cooper Citrus e a Agroflux, né? No caso. Era uma parceria entre as duas empresas. Não sei se já ouviu falar do Fluxim. Fluxim já. A gente até entrou uma vez no... Você me apresentou, eu acho. Se eu não tô enganado. Eu Foi acho- dele? Ah, não, foi da Spraytech. Minto. É, Você me apresentou da Spraytech e alguns produtos lá pra fazer a aplicação. aplicação de drone, né? Isso. Perfeito. Você fez... eu tô até com aquele projetinho lá que você tinha mandado. Perfeito. Tô até com aquele projeto lá. Acho que você só se esqueceu de mandar um treino pra mim lá, depois eu vou te cobrar. Por favor, me cobre. Por favor, me cobre. Depois eu vou te cobrar. Por favor. Aí, eu trabalhei 1 ano pela Cooper Citrus como especialista em tecnologia de aplicação. Rodava São Paulo, Minas e Goiás, os 3 estados. Que eu era o único especialista dentro da empresa, né? Caraca, Então, você se especializou mesmo. Exatamente. Aí eu atendia, acho que era 65 lojas que a Cooper Citrus tinha na época. Você não ia nem na fazenda, você ia só nas lojas. Eu ia nas lojas conversar com os consultores, né? Uhum. Dar os treinamentos para os consultores da Cooper Citrus. E com eles no produtor também, para efetuar a venda do Fluxim para falar de tecnologia de aplicação. Mas era uma vida muito corrida, cara. Eu imagino. Era 12 mil quilômetros no mês, basicamente. Roda, hein? Roda. Caraca. 10, 12. Mas você tava em Campo Grande, nós estava lá em Rondonópolis, ou em Cuiabá. Não, aí eu não chegava no Mato Grosso, né? Aí Não? pela Cooper Citrus era São Paulo, Minas e Goiás. Nossa. São Paulo, Minas e Goiás. Minas inteiro, conheci Minas. Foi muito bom que eu conheci muitas regiões, né, cara? Do nós tá em Passo de Minas ali, do outro dia você tá lá no Goiás, lá em Goiânia. Exatamente, em Cristalina. No Goiás tinha em Cristalina. Cristalina e mais 2 cidades lá que a gente atendia. Que a Cooper Citrus tinha loja. Aí, só que aí que tá. A vida era muito corrida, né? Não tinha casa. Aí eu decidi sair. E apareceu a oportunidade de eu ser consultor de revenda lá no Mato Grosso, pela Agrológica. Aí que eu falo que eu me tornei, como que eu posso dizer, um agrônomo de verdade. Que eu aprendi 100% a conduzir uma lavoura de soja, milho e algodão, do plantio, à colheita, ao preparo de solo, tudo. Tem aquela clareza mesmo ali do que aprendeu na faculdade, na teoria, né? Exatamente. Que aí eu aprendi como é que funciona a parte agrícola de verdade. Como é que Operacional. Exatamente. O operacional, as recomendações, o que você passa, que você tocou lá no começo, inseticida, fungicida, herbicida, nutrição, fisiologia, que você tem que trabalhar também, indução de resistência da planta, são tecnologias que vêm aparecendo, né? Mas daí você pegava ali com o produtor ali, você pegava a safra do ano inteiro. A safra do ano inteiro. As 3 safras do ano ali. Eram mais 2, né? 2, 3 O cara safras. chegava a fazer o milho safrinha ali intermediando, não? Então, eu trabalhava com soja na safra e milho Soja. safrinha. Ou soja com um período muito precoce na safra e um algodão safrinha. Uhum. E quem tinha pivô fazia feijão na entre safra, soja, milho. Então ficava soja, milho e feijão. Soja, milho e feijão. Soja, milho e feijão. Caraca, velho. Basicamente isso. E aí que eu tive bons professores lá, né? Meu próprio gerente, os meus colegas consultores me ensinaram muito a conduzir uma lavoura, a falar os momentos de aplicação, o que tem que ser aplicado em cada momento e por que tem que ser aplicado em cada momento. E é extremamente importante, vamos falar de mitos, né? Sobre a parte de defensiva, a parte do famoso agrotóxico. Muita gente da cidade acha que o uso de defensivo no Brasil ele é exorbitante, porque quando se vê o volume, aí vão lá e comparam o Brasil com uma Alemanha, por exemplo. Assim, o Brasil usa 150 vezes mais defensivo químico do que uma Alemanha. Qual que é a área produtiva da Alemanha? A Alemanha não tem exatamente. Nada. Praticamente nada. Em comparação ao que a gente planta, Exatamente.
Por exemplo, do ano passado para esse, só de soja no Mato Grosso, ou no Mato Grosso ou no Brasil, não lembro, aumentou 150 mil hectares de plantio de soja. Cara, 150 mil hectares de plantio de soja, e não é desmatando. Você sabe que a gente vai virar os primeiros produtores maiores do mundo, né? Bem provável. Maior produtor mundial. É bem provável. Não sei como que tava lá aquele inverno que era para acontecer uma frente fria muito nervosa lá nos Estados Unidos. Então os caras não estavam tendo janela para fazer o plantio do milho e da soja. Porque a janela deles é muito curta, né? É muito curta. A janela deles é muito curta. Eu não cheguei a acompanhar depois como que tá o clima deles lá, mas creio eu que deve ter dado um perrengue. Então, cara, esse ano a gente passa eles de novo, né? Novamente aí em produção, velho. Eu acredito que sim. Em alguns tipos de cultura, né? Eu acredito que sim. E só que em questão dessas superproduções, se a gente olhar, é até bom falar um pouco disso sobre até a própria questão de precificação do soja, né? Das commodities que a gente tem. O preço do soja, ele varia muito em decorrente do estoque de passagem, né? De como está a demanda de soja no mundo. Porque a gente consome, se eu não me engano, uns 25, 30% da soja produzida aqui no Brasil e o resto é tudo exportado, basicamente. É pouco, hein, mano? É pouco. É pouco. Isso contando já, fazendo vegetais, alimentos para animais, isso colocando, englobando tudo já. Englobando tudo. Porque Porque Brasil... se a gente for ver, a gente tem algumas multinacionais, como a Bunge, algumas. É isso, que vai mexer ali na parte de vegetais, né? Vai fazer óleos, margarinas. A própria farinha, né? Farinha de soja, que é usado Isso. na parte de nutrição animal e assim Sim. por diante. Só que o Brasil é um grande exportador do grão cru, né? Do grão sem ser processado. Diferente, por exemplo, de uma Argentina. A Argentina processa, acredito que 100% do que ela, produz. A gente produz o grão sem nenhum processo. Para a China, principalmente. Hoje, o Brasil é muito dependente da China. Diferente dos Estados Unidos, que com essas brigas comerciais que teve, Trump, Xi Jinping, no outro mandato do Trump. Os caras teve uns taxamentos aí nervosos, hein, velho? Exatamente, mas isso vem do outro mandato ainda, né? Do Trump. Por quê? O que os Estados Unidos fez? Aí já entrando em geopolítica, né, velho? Já entrando um pouquinho em geopolítica. Ele pulverizou as suas exportações de soja. Então a gente hoje é muito dependente da China e os Estados Unidos ele fez um trabalho de pulverizar as suas exportações, né? Então ele está muito mais seguro do que a gente. E se a gente olhar o estoque de passagem, até por conta dessa intervenção meio que política entre os dois países, a China ela se preparou para esse segundo mandato do Trump. Então, os estoques de passagem da China, hoje, se eu não me engano, estão com 45, 46 milhões de toneladas. Coisa que normalmente é 15, 16 milhões de toneladas. Alto, hein? Exatamente. Então, ela está com um estoquezinho um pouco alto. Então, a produção nossa está estourando. A gente está produzindo muito. As médias produtivas do Brasil estão subindo muito por questão da tecnologia que a gente está conseguindo colocar no campo. E os estoques estão se mantendo altos. Então, a tendência do preço é abaixar. Abaixar, você fala? A tendência do preço é abaixar do soja. Cara, falando em tecnologia aí, você que está no meio do mercado e também com pulverização, cara, entra muita tecnologia. Você acha que com tudo que está acontecendo no mundo, com as guerras também ali entre Ucrânia e Rússia, a parte como que é o nome do outro lá? Dos muçulmanos lá, os muçulmanos contra Israel. E, a própria cara, Índia está em China também. Vai entrar... A Índia está em guerra agora. Então, tá tudo indicando aí que vai entrar numa terceira guerra mundial, né, cara? Se a gente for parar para ver e analisar ali e ver a geopolítica, só entra numa terceira guerra mundial quando envolve outras políticas, né? Exatamente. E entra outros países também. No caso, a gente já está com 2 guerras acontecendo e vai aí ter, bem dizer, mais uma, né? Então, creio que é um assunto meio delicado, mas eu acho que não está muito longe de acontecer não, hein, cara? É um pouquinho perigoso. Visando isso, cara, é igual, se a gente for ver sobre a história, na Ucrânia já foi um grande produtor já também, cara. E hoje eles não estão produzindo, né?
E querendo ou não, velho, pode ser que afete também o nosso lado, né? Vamos supor, se deu um problema com o GPS, velho. Hoje na agricultura de precisão, o que você fala pra mim? Se cair o GPS no Brasil, isso vai entrar num processo complicado, vai diminuir o rendimento? Não, o rendimento eu creio que vai cair sim. Só que vai parar a produção do brasileiro? Parar a produção não para. Só que se cair o GPS do Brasil, a produção é o menor problema. Porque para avião, para tudo. Para tudo. Hoje tudo é dependente do próprio GPS, né? Do sistema de geolocalização. É porque eu falo de GPS porque se os Estados Unidos entrar numa guerra, quem tem a maior quantidade de GPS, de satélites que enviam dados, né? Pra todo mundo é os Estados Unidos, né, velho? Então, se ele quiser barrar meio mundo aí, pô, exatamente. Acabou. E a gente sabe que o Brasil hoje está tendo uma vertente um pouco contrária aos Estados Unidos, né? Ele tá meio que se voltando para alguns governos antidemocráticos. Se você for ver o pessoal que tá apoiando ele, até foi na última reunião que ele teve, foi um cara que ele apoiou a candidatura da opositora dele, né? Exatamente. Então, até os eleitores do Trump tá meio... Hoje o cenário político é um pouco complicado. Eu acho que tá no mundo inteiro, cara. Se você pegar a política dentro do nosso país aqui, pelo amor de Deus. Aqui a gente está numa situação... Cara, delicadíssima. Delicadíssima. Muito polarizado, no caso, né? Cara, se for pegar na parte de vendas ali... Ontem até eu conversei com um amigo e ele comentou, cara, X pessoa, cara, que é muito influente, tem muito dinheiro, ele tá na área do agro, ele tá falando que tá ruim, é porque tá ruim mesmo, cara. Porque o cara é bilionário e... E ele tá falando que tá ruim. Tá ruim, tá difícil. Eu falei... Caraca, amigo, se o cara que tá é bilionário ali, eu falei, você imagina pro resto da cadeia. Imagina pro resto. Você pegar a cadeia de cima pra baixo ali, o resto tá... Se a gente pegar no próprio mercado, né? A própria questão de vendas. Nos anos que o mercado tá bem, nós, vendedores, consultores, representantes, a gente consegue posicionar os nossos produtos no campo de maneira mais fácil. Porque o produtor ele tá capitalizado, o grão tá valendo, tá com preço agregado bom e tá tendo comercialização. Então a gente consegue posicionar, consegue fazer as vendas, o produtor consegue entender a importância de usar tais produtos com alta tecnologia envolvida e ter esse resultado na lavoura. Em anos como o que a gente está passando agora, ou que a gente passou no ano passado, que teve uma seca gigantesca. Sim. A gente viu diversas lavouras de soja morrendo. Lavoura de batata doce, cara. Batata doce é uma planta extremamente rústica, cara. Exatamente, resistente. Quase morrendo por falta d'água. Aí o produtor fica com 2 pezinhos atrás e investir na sua lavoura. Porque ele não sabe se vai tirar. Porque na minha cabeça, cara, o produtor é o cara mais doido que tem. Ele pega tudo que ele tem de dinheiro, enterra debaixo da terra e reza para chover. Ele enterra uma fortuna lá e reza para chover. E se não chover, ele perde esse dinheiro. Cara, eu falo assim que o produtor, além dele ter um parafusinho a menos ali, que tem, cara. Tem. Isso aí é fato, não adianta. A gente também tem, que é consultor. A gente, pra aguentar, também tem que ter uma menos. Não tem jeito. Cara, se você for ver ali, cara, se o cara não tiver um apego muito grande com Deus ali, com o homem, pra mandar uma chuva ali, conversar, você vê que... Você não acha um produtor ateu, tá? Difícil, hein, velho? Você não acha um produtor ateu. Difícil achar um produtor ateu, hein? Se tiver, não tem como, cara. Se você pegar ali e olhar o parâmetro em si, velho, de quem tá no campo, não tem como o cara falar que não existe, cara. Exatamente. Não existe pelo menos uma força maior, uma força suprema ali sobre tudo, cara. Alguém que tá coordenando tudo, né? Basicamente. Porque você fala assim, você fala, meu amigo, que isso? Rapaz, a gente pulou de um assunto pro outro. Nossa senhora. Sei mais nem o que nós tava falando. Não, vamos voltar lá. Nós falamos já até de geopolítica aí. Ixi, Maria. Então isso tá fluindo. Mas esse ano aí, o que você tá dentro do mercado? O que você vê que tem uma tendência aí que pode prometer, cara? Pode ser acontecer, você olhando assim, os fatores de mercado, o que pode estar sendo mais promissor pro agricultor aí?
E também colocando aí também, você fala, tipo de pragas. Esse ano talvez trabalhando com inseticidas, fungicidas, ou até mesmo ali com algum tipo de agrotóxico, pode ser que vai ajudar o agricultor a ter uma produtividade maior, ou pode ser que nem precise usar também, ou possa ser que o próprio tempo favoreça e tudo mais, e esse produtor aí vai conseguir aí ter uma boa produção. Cara, basicamente, o que eu vejo? Como é conduzido... Como as lavouras são conduzidas em geral, né? Cada tipo de cultura já tem um planejamento do que vai ser feito. Em 25 dias vou fazer uma aplicação de... Vamos falar do soja, né? Em 25 dias de plantado, eu vou fazer uma aplicação de herbicida, porque já vai estar nascendo o mato, que já é de praxe. Já vai estar nascendo as ervas daninhas, o mato. Então você faz uma aplicação de herbicida. Você começa a proteger o bacheiro do soja com um fungicida, já é conhecido também. E já vem entrando com inseticida. Cara, não tem para onde correr. Tem que fazer as aplicações calendarizadas. O que a gente pode colocar para o produtor que vai influenciar na produtividade dele, tirando toda essa parte que já é feita, né? Sim. As aplicações calendarizadas de fungicida, inseticida e herbicida. Para trabalhar muito bem com a parte nutricional. Entender como é que está o seu solo. É uma coisa que... De praxe, né? De praxe, cara. É uma coisa que o povo não faz. É o mais simples e o povo não faz. Entende a realidade de cada solo da sua fazenda. De cada talhão, você faz análise. Faz a correção desse solo, que muita gente não faz. E depois você vem trabalhando a parte fisiológica, cara. Tem muito produtor que até hoje não acredita na parte do trabalho fisiológico da planta. Não acredita? Não acredita, cara. Trabalhar com a parte hormonal... Assim como nós, a gente tem hormônio, testosterona e assim para diante. A planta também tem seus hormônios. Sim. E a gente tem que trabalhar com a parte hormonal dela. Promover a parte hormonal que vai aumentar a tua produtividade. Auxina, citocinina e giberelina. E também trabalhar com a parte nutricional. Essa parte fisiológica e a parte nutricional. Fazer análise de folha, principalmente, que aí entra... Toda essa parte de fisiologia entra bastante onde eu atuo hoje, né? Que é na Spraytec, uma multinacional de fisiologia e nutrição. Fazer análise de folha para entender como é que está a nutrição da tua planta e realizar essas aplicações corretivas, né? Via folha. Mas vale salientar que a boca da planta é na raiz. Então o primeiro passo é o solo, cara. O primeiro passo é fazer essa correção de solo, tanto de pH, de CTC... colocar matéria orgânica no solo, como a parte nutricional do solo também. Macro, micro principalmente. Geralmente onde o povo peca é um micronutriente, cara. Coloca lá o NPK, o 20020, o 01818, o 219. Tradicionalzão, né? A receita de bolo ali. Exatamente. E ainda onde acaba que não faz a nutrição correta. Exatamente. Esquece que tem um boro que a planta precisa, um zinco que a planta precisa para fazer os e se for ver, não é tão alto, né, velho? Não é, cara. A exigência de micros não é tão alta, velho, em comparação a macros, né, velho? Que é bem mais elevada a quantidade, né, velho? Exatamente. Só que aí que tá. Eu acredito que ainda não foi muito difundido, que não é porque é micro, tem essa diferenciação, né? Micro e macronutriente. Não é porque é micro que ele não é necessário. Ele é tão necessário quanto o macro, só que em quantidades menores. A única coisa que difere é a quantidade, por esse nome, né? Micro e macronutriente é a questão da quantidade. Sim. Então, eu acredito que o trabalho de bons profissionais no campo, demonstrando a importância de fazer essas correções, essas nutrições, essas alterações fisiológicas na planta, é o que vai vingar a aumentar uma produtividade num ano como esse. Se prevenir de estresses, porque a gente sabe que vai acontecer alguma seca em algum período. Então você previne a planta de um estresse que você sabe que vai acontecer. Tendo visto que esse ano começou muito bem, né, cara? Exatamente. Começou com bastante águas e tudo mais, se a gente for ver. Eu acho que no Brasil inteiro, né, velho? Exato. Demorou um pouco para vir, mas depois cortou. Aqui no estado de São Paulo... Até teve alguns lugares que adiantou, né? A chuva que era prometida, assim, deu uma adiantada, né? Deu uma adiantada. Agora você pega... Tem alguns produtores que eu atendo que tá com sorgo plantado... E tá com meleto porque teve medo de colocar o milho. Por conta das faltas de água, né? Porque o milho é uma planta mais exigente, ela precisa de mais chuvas e chuvas mais prolongadas.
Porque se vamos colocar lá, você pega X hectare lá, cara. Hoje eu não sei mais como que tá mais ou menos o plantio, só vai saber melhor dizer quanto que tá saindo aí o hectare, né? Deve estar saindo o que hoje? De soja? Não, de milho. De milho? Vou colocar uns 4 mil. 4 mil? Então é isso, não, cara. de custo de saco. Vamos falar em custo de saco, né? Porque varia muito de região. Porque o mercado de defensivos... Não, mas eu falo na operação total ali. Vamos colocar na operação total ali, o produtor gasta o quê? Vamos supor ali, para plantar... 70 sacos. 70 sacos? 70 sacos. Para que tamanho de área, mais ou menos? Não, por hectare, né? Por hectare. 70 sacos por hectare. Isso aí vai gerar um custo de... Esse é o custo. O custo total dele por hectare de 4 mil. Não, o 4 mil vai variar por quê? O produto... Eu falei 4 mil, mas eu retiro. Eu vou fazer esse balizamento em saco, em preço por saco. Porque o mercado... Tem variação de estado para estado. Exatamente. Né? Ele é balizado por saco, né? E o produtor, na minha visão, é até uma maneira dele se proteger, e muitos não fazem isso, é travar os seus custos. E o produtor, ele não tem dinheiro. O dinheiro dele é saco. É o produto. Sim. É o saco de soja, é o saco de milho. Porque ele produz saco. Então, uma tática aí para ele se proteger em anos que podem ser adversos, e também anos que sabe que vai ser bom, mas, cara, para mim é um primeiro passo que o produtor tem que fazer também, é travar o seu custo, cara. Eu vou na revenda, eu vou montar meu pacote. Tá, meu pacote vai morrer quantos sacos? Morreu 60 sacos aqui. Então eu sei que para pagar o que eu tenho de conta na revenda, eu vou gastar 60 sacos de produção do meu milho. Mais os custos operacionais, vai me custar mais 10 sacos. Mais não sei o que, mais 5 sacos. Morreu 75 sacos. Ele tem que produzir, para pagar todas essas contas, 75 sacos. 70, 75. Vamos colocar um tanto assim. Dali para frente é lucro. Dali para frente ele vai ganhar. Se ele produziu 80, ele ganhou 5. Se ele produziu 100, ele ganhou 15. E assim vai. 25 no caso. Isso aí por hectare, né? Exatamente. Mas a gente hoje, se for ver, a produção ainda não... Dependendo do local, né? Lógico, tem muitas variáveis aí, né? Exatamente. Tem lugar aí que você vê hoje que produz aí 120, 130 sacos aí por hectare, né, velho? No Mato Grosso, era uma realidade um pouco diferente daqui. Eu trabalhava em Lucas do Rio Verde lá, né? E a gente conseguia... Cara, eu já vi tirar 220 sacos por hectare de milho. Caraca. Investimento altíssimo, é claro. Chegou um ponto que não valia mais. Não valia o investimento. Investir mais ainda em correção, em calagem... Fungicida, herbicida e assim por diante. A própria nutrição foliar fazia muito. Mas chegou um ponto que não valia mais, porque o resultado é uma curva, né? Sim. E essa curva começou a não valer a pena. Mas vamos dizer, uma média de 150 sacos era tranquilo de tirar lá na região. 150, 140 sacos. Pulando aqui para São Paulo, eu vejo que essa realidade não existe aqui na região. Difícil, hein? Exatamente. O produtor tirou 100 sacos, estourou no norte. São realidades totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Sim. Muito, cara. Muito, muito. Muito diferente. E entrando aí na base de produção, a gente já falou aí também parte de nutrição, de micro, macros, nutrientes, reforma de solo. Quando que a Spraytec entra ali realmente para auxiliar o produtor, a parte de pulverização que vocês fazem, as indicações, como que funciona essa base do técnico ali, auxiliar o produtor, velho? Cara, isso é muito do próprio agrônomo, né? Por quê? A própria Spraytec, ou a maioria das empresas de nutrição, mas vamos falar da Spraytec, eu tenho mais know-how para falar dela, a gente consegue atender desde o tratamento de sementes, com enraizador, parte nutricional, indução de resistência, até o final da colheita. Então a gente trabalha todo o ciclo da cultura, corrigindo as nutrições e nutrindo a planta preventivamente, assim como protegendo ela com indução de resistência. Cara, indução de resistência é uma baita de uma tecnologia que se está começando a ter essa noção no campo, e a Spraytec trabalha principalmente com essa indução de resistência, que é basicamente, cara, você dá uma vacina para a planta. Você não está passando um fungicida para prevenir uma doença, uma coisa curativa, né? Porque o fungicida ele vai lá e vai matar a doença que está se instaurando na planta, que precisa fazer, tá?
Precisa, não substitui o fungicida, isso. Mas a gente consegue ter um controle maior. Porque as eficiências dos fungicidas vêm diminuindo porque diminui, né? Sim. A própria doença vai criando resistência. A indução de resistência nas plantas é a mesma coisa que você dar uma vacina nela. A gente toma uma vacina para quê? Vacina para Covid, vacina para... como é que chama? Tétano. Sim. E assim por diante. Indução de resistência é basicamente isso. Você dá uma vacina na planta, protege, faz ela produzir compostos que quando a doença, o fungo, a bactéria, o vírus quiser entrar nela, ela mesma combate a doença. Então a Spraytec ela consegue atuar do começo ao final. Isso daí entra nos biológicos? Não é biológico. Não entra no biológico? Não entra no biológico. Temos, por exemplo, fosfitos. Fosfito, nada... Cara, isso é diferente aí. Exato. Você entrar com a produção, que a maioria quando você entra dessa forma aí, você vai entrar com um biológico, né? Pra planta fazer isso, já criar como se fosse um anticorpo, né, velho? Exatamente. A Spraytec trabalha de uma forma diferente. Ela trabalha com 2 compostos, né? Que já são conhecidos. Um deles é fosfito, o outro é ácido carboxílico. Ácido carboxílico é um grupo de compostos, né? Mas vamos ver do fosfito primeiro. Fosfito, ele é uma forma do fósforo. Fósforo é um nutriente para a planta. Inclusive é um macronutriente que ela precisa em grandes quantidades. Mas o fosfito é um fósforo de uma forma que a planta não consegue absorver ele. Não consegue usar como nutrição. Então ela vê aquele fósforo dentro dela e ela não consegue absorver, ela acha que é um corpo estranho. Achando que é um corpo estranho, mesma coisa a vacina pra gente, ela vai lá e produz compostos de defesa. Enzima FAO, fitolexina, ela aumenta as paredes de lignina. E quando a doença chega, os glóbulos brancos da planta estão lá para combater. É isso que o fosfito faz. É isso que a Spraytec trabalha. E o ácido carboxílico vai no mesmo sentido. Atuando de uma forma um pouco diferente dentro da planta, mas no mesmo sentido. Ela entende que ela precisa produzir compostos de defesa, ela entende que ela precisa engrossar a parede celular, as camadas de lignina, para dificultar que um nematóide entra na planta, para dificultar... Cara, que o nematóide hoje, o nematóide cara, é um absurdo. Putz, desculpa te cortar aí, mas entrando na parte de nematóides aqui, cara... É um prejuízo. Cara, e tem lugar que não tem e muitas vezes... Às vezes por conta do maquinário, né? Por uma má logística ali do maquinário. Exatamente. Uma prevenção do maquinário por conta das lâminas ou pneu acaba cometendo uma área que não precisaria fazer nada na área, cara. Você olha assim, não tem nenhum nematóide ali. Cara, teve um produtor meu do Mato Grosso. Explica pro pessoal o que é nematóide, cara. Que às vezes o pessoal de casa não sabe o que é um nematóide, cara. É verdade. O nematóide, cara, é uma coisa que eu não dava valor na faculdade e depois eu aprendi que hoje é uma perda de produtividade gigantesca. Ele é basicamente vamos dizer que ele é um verme que fica no solo em forma de ovo e esse ovo pode ficar no solo 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Quando tem condição apropriada para esse ovo, para esse nematóide, saber que ele vai ter alimento, basicamente, ele sai do ovo, vira um vermezinho minúsculo que a gente só consegue ver em microscópio. Só uma espécie que a gente consegue ver que é o Rotilencos, que ele fica para fora da raiz, a fêmea cresce bastante e a gente consegue ver olho nu. De resto é só com microscópio. E ele entra na raiz da planta, coloniza a planta e começa a dar prejuízo. Começa a comer a raiz, começa a inibir a translocação de água e de nutrientes para o resto da planta. E basicamente vai minando a planta por acabar com a boca da planta, que é a raiz. Então o nematóide vai acabando com as raízes da planta. Acabando com a boca dela, ela não consegue se alimentar, não consegue puxar água, definha e morre. E se não definha e morre, perde muita produtividade. Hoje eu não sei dizer em números, mas a perda de produtividade no Brasil passa de milhões de toneladas. Cara, é muito alto. É muito alto. O impacto dele é gigantesco. É uma coisa que hoje, graças a Deus, o produtor entende o prejuízo que ele dá. E não é só um nematóide, né? A gente tem pratilencos, a gente tem o meloidógene incógnita, meloidógene javanica, a gente tem o rotilencos. Então, uma coisa que o produtor deve fazer, principalmente com o auxílio, é aí que entra também, por exemplo, a Spraytec, que entra o consultor da revenda, que entra o consultor particular que dá essa consultoria para ele, e dá essa orientação
dele entender o que ele tem no solo dele, não só em questão nutricional, mas também em questão de nematóide. Fazer uma análise de nematóide para entender que, nesse talhão meu eu tenho pratilencos. Eu lembro que quando eu ainda tava fazendo um colégio agrícola, velho, no técnico, em 2017 ali, que eu voltei só para fazer a apresentação do meu TCC, cara. E aí eu lembro que em 2015 para 2016 começou a ter um boom muito grande, uma repercussão muito grande de nematóide, cara. Foi mais ou menos nessa época. É. E aí eu lembro que tinham muitos projetos, eu até esqueci o nome de uma engenheira agrônoma, uma cara que eu conheci lá no Mato Grosso. Esqueci o nome dela aqui. E aí eu pedi uma explicação pra ela, né? Via a repercussão que tava tendo e tudo mais. E aí ela até me explicou, cara. E daí entraram com a parte... Não sei se pode falar, acho que é biológico ou filtro terápico ali pro solo, que você vai entrar com a crotalária ali. Crotalária. E aí ela faz a diminuição, não que ela acabe, né? Mas ela dá uma diminuição aí do impacto, né? E hoje, lógico, no decorrer, hoje nós estamos em 2025, naquela época ali, 2015, 16, eram 4 para 20, então são 9 anos aí de diferença, né, velho? A tecnologia mudou muito, né? Cara, assim como, vamos dizer, o próprio MIP, né? O manejo integrado de pragas, o nematóide você não acaba com uma forma só. Você não acaba, o nematóide, falar bem a verdade, você não acaba com ele. Você diminui a quantidade e vai trabalhando com ela numa quantidade baixa. A crotalária, hoje a gente tem alguns híbridos de milheto, por exemplo, que reduzem a população de nematóide. Chama fator de reprodução, né? Quando tem algum milheto, é um milheto dano 1000, se não me engano. Tem milho também, tem alguns que tem o fator de reprodução abaixo de 1. Quando você tem um fator de reprodução de um milho, de um milheto, que é 1, para aquele nematóide, ele vai manter a população de nematóide. Se você tem um fator de reprodução de 1.1, ele vai aumentar 10% a população de nematóide de um ano para o outro. Se você tem um fator de reprodução de meio, ele diminui a população de nematóide de um ano para o outro. Diminui em 50%, por exemplo. É uma estimativa, né? Mas isso varia de material para material. De crotalária para crotalária. De milheto para milheto. De milho para milho. E como é que se diminui? Como é que eles fazem essa diminuição? O milheto e a crotalária, por exemplo. A planta, ela tem exudatos pela raiz que vai matando o nematóide. Por diversas formas. Inclusive, é uma das formas que a Spraytec trabalha. O Pexid, que é o enraizador nosso, ele também atua como nematicida. Como? A soja, o milho, ele vai exudar o material pela raiz. O nematóide não tem olho, como eu falei, ele é um verme. Ele vai achar a raiz da planta por esse exudato. O milheto... Como se fosse para explicar para o pessoal entender. Como se fosse expelindo um hormônio ali, um feromônio, na verdade. Um feromônio. É, mais como um feromônio. E o nematóide vai achar a raiz através disso. O milheto, alguns híbridos, né, no caso, ele vai ter um exudato diferente, vai sinalizar para o nematóide que ele pode comer, só que ele não consegue comer e ele morre. É assim que se reduz, através dos materiais. O enraizador nosso, ele, por exemplo, uma soja, ele tem um exudato que o nematóide vai achar a planta e vai se alimentar. O nosso enraizador vai mudar esse exudato para o nematóide não achar a planta. Então ele vai entender que tem condições, ele vai sair da forma de ovo, vai buscar a raiz, não vai achar. E se achar, como tem a indução de resistência, as paredes de lignina da raiz estão mais espessas. O nematóide já mais fraco, porque demorou para achar, não consegue penetrar na raiz. Não conseguindo penetrar na raiz, ele morre de inanição. Morre de fome, basicamente. Isso é uma das coisas que a Spraytec trabalha. E aí não continua o ciclo dele. Exatamente. Mas o nematóide, cara, ele é um problema gravíssimo que a gente não consegue... Não, então se for colocar ali, ele cria uma barreira em volta da raiz da planta, então. Mais ou menos isso. Basicamente isso, cria engrossa o couro da planta, né? Engrossa o couro da planta e o nematóide não consegue entrar. Cara, só que o nematóide... vamos trabalhar só com o biológico? Não dá conta. Vamos trabalhar só com o químico? Não dá conta. Vamos trabalhar só com material de milheto, material de milho que não reproduz? Não dá conta. É um manejo integrado. Você tem que atuar com todas as opções, basicamente. Ao químico, por exemplo, a bamectina.
Todo mundo fala que uma abamectina mata o nematóide. Realmente mata. Ela dá uma esterilizada no solo. Mata tudo. Só que o nematóide que está na forma de ovo, e a população de ovos dentro do nosso solo é gigantesca, ele não é afetado pelo químico. Então você dá aquela pancada no começo, você mata todos os nematóides que estão realmente fora. Que já eclodiram ali. Já eclodiram, perfeito. Mas os que estão em ovo, passou 3, 4 dias, eles saem do ovo, não tem residual do químico, eles atacam a planta. Basicamente, esse é o problema do químico. Biológico, vai pegar o ovo, vai pegar o nematóide que já saiu. Só que ele não tem aquela esterilização. Então, você vai trabalhando de diversas formas, né? E é claro, tem que fazer isso ficar viável economicamente. Eu não posso posicionar um enraizador, um nematicida biológico, um nematicida químico, um híbrido caro. A gente tem que achar o balanço entre viável economicamente e viável agronomicamente. Então, tem que fazer esse balanço. Esse é o trabalho, cara, do consultor. Sim. É o trabalho, eu como representante, quando você tem uma certa experiência no campo, você consegue posicionar isso para o produtor. E ele vê muito valor nisso, cara. Ele vê muito valor, porque ainda falta muita informação no mercado. Com certeza, Falta cara. muita Com informação. certeza. E você pega aí, tem uma geraçãozinha aí, velho, que os caras não se interessam muito em se atualizar, né, cara? Exatamente, cara. E aonde que aí acaba ou passando uma informação errada ou meia informação, né? Exatamente. Uma formação aí picada, né, cara? Cara, é uma coisa que eu sempre tive pra mim. Se eu não sei o que eu tô falando... Fala que não sabe, Fala que falou, não eu te sabe. trago da próxima vez que eu vim. Exatamente. Ou te mando por mensagem. Exatamente. Cara, se eu recomendar um herbicida... Cara, o principal erro tá no herbicida do agrônomo. Porque a gente vem de uma geração... Inclusive, eu tô nessa geração, mas eu tentei correr atrás disso. Que tudo se resolve com glifosato. Tudo se... o glifosato. Então, você não... O agrônomo não sabe mais recomendar outro tipo de herbicida. Porque tudo resolveu com glifosato. Mas acabou a eficiência do glifosato. Não... Só que cria uma resistência, né, velho? Exatamente. Muitas, diversas pragas estão resistindo ao glifosato. É igual a ivermectina. A ivermectina se tornou aí, por conta do uso constante dela e manejo errado, ela teve alguns vermes que estão aí, tão resistentes, né? É que ela vem uma droga aí que vem, se eu não estou enganado, acho que é da década de 80, né? De 80, 90. Ela é bem antiga, essa droga, né? Inclusive, a ivermectina, né? Se a gente trazer... Todas tina, né? Na verdade, entra a ivermectina, né? Ivermectina, né? Isso é humano, animal, correto? Correto. Se a gente trazer pro agro, a gente tem produtos também do mesmo grupo químico. As avarmectinas. Avarmectinas, alguma coisa assim. A gente tem produtos pro agro voltado no mesmo sentido, que é uma abamectina, por exemplo. Que é uma Só que a abamectina, se eu não estou enganado, depois eu também vou pesquisar. Vou até ficar quieto. Não fala, cara. Não. Às vezes fala alguma abobrinha. Não, pode continuar. Mas eu acho que é, cara. Se eu não me engano, é. Não, eu falo que tipo, algumas coisas que são de plantas também vêm pro lado animal. Sim, com certeza. Algumas coisas de plantas também. Com toda certeza. É que eu tava num congresso. É uma troca, né, cara? Eu tava num congresso e acabei vendo lá, só que agora me fugiu certinho. Até sei o nome do produto lá, mas os aditivos usados nele para fazer com que reduza ou acabe com os vermes ali, eu esqueci, cara, o nome agora certinho. Muita também informação e tal, você tá doido. Você passa numa feira ali e você fala, caraca, não sabia, nossa, é muita tecnologia nova, cara. Tem. O agro, ele tá se reinventando a todo momento, né? Sim. É uma coisa que, às vezes, quando eu escuto um podcast que tá andando, vai escutando um podcast para tentar dar uma refrescada na memória, para tentar dar uma estudada no tempo que dá. E eu vejo que é tanta informação que se a gente não estudar, todo dia a gente tá... Cara, você fica atrasado. Desatualizado. Você dorme atualizado, acorda desatualizado e tem que se atualizar. Basicamente, as informações estão mudando muito rápido. Então você tem que estudar todo dia para se manter atualizado. Com certeza. Com certeza. Se você não tomar cuidado, bicho, você fica pra trás, ó. Exatamente. Rapidinho. E o mercado te engole, cara. Cara, eu tinha falado com o professor doutor Marco Aurélio, velho. Marco Aurélio. O Marco Aurélio, não sei se chegou. Tem um podcast, não tem? O Marco Aurélio não, ele tem uma plataforma de curso, velho. Ah, da parte de curso em nutrição animal.
O professor Dr. Marco Aurélio. Zootecnista também, veterano nosso. Ah, é? Ele, se eu não tô enganado, acho que ele é formado em Jabuca, velho. Jabuca. Ali também é pesado, hein? É Jabuca ou Botucatu, alguma coisa assim, velho. Esqueci agora. Ah, agora deu uma diminuída, né? Agora deu uma diminuída. Teve tempos sombrios. Você viu ali, né? Da última vez, né? Rapaz do céu. Eu vi criança de colo correndo aquele dia. Acontece. As tradições, né? É. Tradição. Famosas tradições. Graças a Deus eu tava quietinho no meu canto ali. Só vi de camarote que tava acontecendo. Não, mas é diferente. É diferente. Maria. Mas ele tem empresa de consultoria, velho. Consultoria e... Na parte de nutrição, né? Na parte de nutrição animal. Faz a consultoria na propriedade, levantamento de dados, né? Que também faz igual com animal e plantas. Tudo é feito por levantamento de dados, né? Tudo você precisa de dados ali, né? Com certeza. Só que um diferencial do animal, cara, que você também precisa fazer a parte nutricional de planta também, velho. Com certeza. Então, tipo, o zootecnista veterinário, diferente do agrônomo, que está mais envolvido diretamente com plantas, o veterinário e o zootecnista, principalmente o zootecnista, né, cara? Ele também tem que ver a nutrição da planta, velho. Cara, hoje o mercado, ele... Como que eu posso dizer? Ele vai se especializando muito. O zootecnista, ele tem que se especializar, entender da parte de nutrição de plantas também, porque isso vai ser um diferencial para ele. Uhum. Hoje eu, como representante da parte de fisiologia e nutrição, não trabalho com químico. Não trabalho. Não realizo essas vendas, não realizo as recomendações. Mas eu entendo muito bem de químico. Eu sei trabalhar com químico pela experiência que eu tive. E o produtor vê muito valor nisso. O produtor vê que ele, por exemplo, não é um cara que está ali para falar de nutrição e fisiologia apenas. É uma pessoa que está ali para ajudar ele. E auxiliar ele realmente. Exatamente. Né? A tocar em todos os pontos do negócio dele. E de A a Z, comentando o que tem que comentar, ajudando aonde ele vê que tem um pedacinho faltando, alguma coisinha para fazer. Cara, é isso que é o diferencial do mercado hoje. Ser uma pessoa mais completa. Você tem um dinamismo, né, cara? Você tem um dinamismo ali. Tocar em todos os assuntos, né? Ah, é necessário, hein, velho. Às vezes também o produtor aquele dia não quer conversar sobre exatamente. do inseticida, um fungicida, um biológico, não quer saber de conversar sobre um agrotóxico ali, então você o cara vai lá fala... pra conversar com o cara, né? Às vezes você vai ser até psicólogo. É, bem isso. Psicólogo, psiquiatra. Psicólogo, psiquiatra, churrasqueiro. Rapaz, não, mas tipo, é muito bacana, tipo... É que o pessoal às vezes não entende, cara, como que funciona a vida do técnico ali realmente, né, cara? Só que você aprende muita coisa, cara. Você absorve muita informação e você acaba ali fazendo um laço realmente de amizade, né, cara? Exatamente. E esse eu acho que as empresas ainda não conseguiram tirar isso porque, cara, não tem ser humano, ele precisa do contato. Ser humano com ser humano ali, realmente, cara. Exatamente. Porque senão eu acho que já teria extinguido já também a profissão, velho. Com certeza. Porque hoje tem tecnologia, né? Tem IA da vida. A tecnologia não consegue, cara. Não consegue. Porque... E outra coisa... Cara, mas ela não... Tipo, ela vai conseguir sanar, indo pra esse raciocínio, ela consegue até sanar parcialmente a dúvida do produtor, só que ela não consegue falar, olha... Não desrespeitando, lógico, né? Uma hora a gente também precisa de uma IA da vida. Só que, lógico, quanto menos você precisar, é melhor, né? Com certeza. Porque você dá menos informação, menos ali... Você dá menos material bélico pra ser atingido depois, né? Se arma menos, né? Ué. E... Porque, cara, é novo no mercado, você não sabe como é que pode ser a reação do trem. Isso. Então, cara, tendo essa linha de raciocínio, o feeling... Essa ferramenta não tem, cara. Não tem. Ela vai sanar alguma coisa, pode ajudar o produtor, só que ela não tem o feeling de ver e falar, não, olha, esse inseticida ou esse fungicida, esse tipo de agrotóxico aqui não vai ajudar em nada. Exatamente. Vai matar a planta, porque eu já entrei com outro tipo de defensivo e aí possa ser que vai dar uma reação química aqui e eu vou perder a plantação inteira. Então, tipo, o feeling ali não tem, né, cara? Exatamente. Cara, uma coisa que o produtor leva muito, mas muito em consideração na hora de uma compra, por exemplo, ou numa hora de uma recomendação, que foi quando você está num cliente novo, num produtor novo, você demora para construir isso. Mas com o tempo você vai construindo. É a confiança, cara.
uma coisa que todo produtor valoriza muito é a confiança. Porque ele confia em você, ele confia na sua empresa, ele confia na sua recomendação, ele confia que o que você está falando vai realmente fazer efeito. E você consegue, com o tempo, dando consultoria pro cara, atendendo o cara. E isso nenhuma IA vai substituir. Não tem como, cara. Tem. Você no campo ali, dando assistência, o cara com você, os dois olhando a cultura que vocês estão olhando. E fazendo cálculo e tudo mais, mostrando. Exatamente. Ou na própria resolução de problemas. Porque tudo dá problema, né, cara? Uma entrega dá problema. E o técnico é o resolvedor do problema, né? É o resolvedor. É por isso que os cabelos branqueiam. né? É por isso que os cabelos branqueiam. As empresas aí, ó, tem que dar uma valorizadinha no técnico, hein? Falar pra você que... Não que não seja valorizado, longe disso, gente. Vocês valorizam demais aí. Mas dá um adendo a mais aí. A gente sofre. Não, que, cara, realmente. Tá, mas o pessoal da diretoria sabe, velho. Os caras também já passaram por isso também, então... Quem tá lá em cima já passou pela ponta. Já passou pela ponta. Muitas vezes. É difícil, né? Um cara que não passou ali. Exatamente. O perrengue, né? Eu acho que você tem uns perrengues a mais aí pra falar pra nós, hein, velho? Cara, eu vou falar pra você que minha memória é meio fraca, mas eu tô tentando lembrar. Rapaz, Teve algum perrengue com o velho lá na fazenda, lá no sítio? Rapaz, tem uma vez que eu capotei o carro, bicho. Tô parando pra lembrar agora, tem uma vez que eu capotei o carro. E como que foi esse trem com seu pai? Mas foi com o velho? Ou foi com seu pai? Foi trabalhando, foi no Mato Grosso. Uai, então não vai trabalhando. Hã? Cara, todo mundo achou que eu tava ruim. Por quê? Eu cheguei na revenda um dia cedo, 7 horas da manhã. Cheguei lá, conversei um pouquinho com o pessoal. Sempre tem, lá no Mato Grosso, na revenda que eu trabalhava, a gente tinha muito essa parte de confiança e parceria com o produtor. Então, todo dia cedo, tinha pelo menos uns 5 produtores lá tomando café, jogando papo fora, e conversa de lá, conversa de cá, e fala de tudo, fala de roça, eles se vendem pra eles mesmos, e nós vendemos pra eles, e aquela loucura. A catira. Aquela coisa arada, né? Aí, um dia passei lá, conversei com o povo, eu tava meio sonolentão, né? Até o pessoal achou que eu tava meio sonolentão. Peguei e toquei pra uma roça. Fui olhar uma roça de uma cliente minha. Cheguei lá na roça, rodei tudo certinho, mas pra mim tava normal. Rodei tudo certinho, vi o que tinha que ver, fiz o relatório que tinha que fazer, peguei voltando. Cara, eu tava a 5 km da cidade, menos. Eu devia estar uns 3 km da cidade, numa reta. Aí eu tava com o carro, andando. A parte na contramão, na estrada de chão, tá? Estrada de terra. Tava um pouquinho melhor, então tava na contramão aqui andando. Mas, cara, tava vazia a pista. E lá na frente eu vi uma caminhonete vindo. Eu falei, bom, então tem que jogar pra minha mão. Fui jogar pra minha mão, eu não vi que tinha passado uma patrola. Não. E, rapaz, eu subi certinho no murundum da patrola, mas perdi o controle do carro. O carro deu aquela rodada, rodou de um lado, rodou do outro, bati, capotei o carro, desci do carro, tudo certo. Rapaz, aquele dia eu fiquei bravo. A caminhoneta viu tudo isso acontecendo que foi na frente dela, ela passou reto e foi embora. Seguiu a vida. Uia, não prestou nenhuma ajuda ali, um socorro. Mas também não machuquei, não fiz nada, tá? Só ficou lá com tudo vermelho. Mal menos. Não, rapaz, eu fiquei com uma dor na perna porque eu caí porque o carro parou de lado. Eu caí Só que eu fiquei na parte de cima, né? Eu caí lá de cima pra baixo. Caí e tal, beleza, saí do carro. Desviramos o carro, liguei pro meu gerente, falei, rapaz, Vaguinho, o Wagner, né, na época. Não vai acreditar. Você tá muito ocupado aí? Ele falou, eu tô com o Paulinho Pires e com o irmão dele, né? Que era cliente nosso lá. Então, Vaguinho, falar pra você, eu quebrei o retrovisor do carro. Ué, você tá me ligando pra isso, Denis? Não. Sim. Quebrar foi diferente. É, que o problema é que o carro tá em cima do retrovisor, no caso, né? Não, você tá de brincadeira. O carro tá em cima do retrovisor, porque ele tá de lado. Você tá de brincadeira. Eu falei, não, tá tudo certo. Você tá bem? Não, tô tranquilo. Beleza, os meninos foram lá me socorrer, descapotamos o carro, encostamos num canto lá, chamamos o guincho. Fui pra casa, tomei um banho, que eu tinha me sujado, né? Tomei um banho, voltei pra trabalhar, segue a vida, tá tudo certo, vambora. E todo mundo, você vai trabalhar? Você não vai no hospital? Eu falei que, rapaz, tem coisa pra fazer, tem roça pra rodar, tem pedido pra fazer, tem coisa acontecendo, vamos trabalhar, tá tudo certo. Segue a vida. Caraca, velho. Esqueci desse capote. Jesus. Vai tá bem, graças a Deus. Não quebrou nada. Não quebrei nada, não sei como, cara. Ué, que maravilha, que benção, né, velho? Não sei como, porque eu tava errado. Por que eu tava errado? Papai do céu protege, colocou a mãozinha ali e falou, calma, que você tem que trabalhar ainda muito.
Não, Já chega do tendão, né? já chega o tendão, que já não mexe o dedo, né? Acontece. Mas eu tava errado esse dia porque eu tava sem cinto, cara. Isso é uma coisa que não pode acontecer, tá? Tem que estar com cinto. E mesmo assim, nada aconteceu. Papai do céu É protegeu. que em estrada de terra é difícil você usar, né, cara? Que você toda hora tá descendo, vendo um talhão e tal. Desce, sobe, desce do carro. Então, às vezes, você acaba esquecendo de colocar, né? sobe. Exatamente. Você acaba esquecendo de colocar ele num período. Mas aí... Agora deixa eu ver se tem mais um aí. Deve ter, cara. Deve ter. Certeza que tem. Ah, tem as entregas que atrasa, mas isso aí... Ah, não, logística é... Vai daqui, vai dali, vai... Não, é em qualquer lugar, mano. Logística... É difícil você ver uma logística rodar redondo mesmo, É cara. difícil, cara. Eu acho que o lado que... Não que peca, mas eu acho que o lado mais complicado dentro da empresa hoje... É a logística. É a logística, cara. E muitas vezes também distâncias, né, velho? Cara, o problema são as promessas, né? Basicamente. Por quê? Não, você não pode ir com promessa, senão você... Cara, você se queima muito fácil. Exatamente. Não vou dizer da Spreitec hoje, né? Mas acontece em todas as empresas. Não, qualquer empresa, velho. Exatamente. Por quê? Vamos dizer assim, se você vai faturar um produto, aí a empresa te promete entregar o produto dia 5. Só que, isso depende da transportadora também. Aí você promete pro produtor que você vai entregar dia 7. Porque você já sabe que pode dar problema. Já coloca 2 dias a mais. Né? Coloca 2 dias a mais. Ó o produtor vendo podcast agora. Tá explicado agora, Você velho. promete dia 7. E você acaba entregando dia 9 porque a transportadora deu um trabalho. Aí você toma no fiote do mesmo jeito. É uns probleminha que a gente passa. Não, é demais, é demais. Tem os pedidos que de vez em quando a gente dá uma errada, sai negativa a margem, a gente tem que fazer ficar positivo de um jeito. Fazer um balangateta ali e fazer o trem fechar direito. Fazer o trem fechar direito. Porque no final das contas tudo é lucro, né, cara? Pro produtor é lucro. Eu produzi 200 sacos por hectare de milho, mas me custou 190. Valeu a pena? Ou valeria mais produzir 140 com um custo de 100? Você sobrou 40 sacos. Pô, tudo base de cálculo, né, Tudo velho? base de cálculo. E, cara, vale a pena às vezes tirar um pedido com 1 de margem? 1% no caso, né, de margem? Aí você coloca custo de nota, custo de transporte, custo não sei o que, lá. Vai dar 0,40. Se não dá negativo. Se não dá negativo. Baixa, hein, velho? Você vai aumentar ali base de balancete, né? Exatamente. Dentro da empresa ali que foi feito uma venda, só que tá no negativo. Tá negativo. Às vezes não compensa fazer. Às vezes é mais pela fidelidade. Sim, Muitas vezes você toma tinta num negócio, só que você faz a fidelidade, né, velho? exatamente. Pra ganhar alguma coisa num outro negócio. E todo mundo quer lucro, cara. Todo mundo quer lucro. Acho que as empresas também entendem, cara. E como a gente também entende que faz a base de prestação de consultoria, entende, velho. Tem as balanças e balança, uma hora vai estar mais pesado para um lado, outra hora vai estar mais pesado para o outro. Exatamente. Só que um ganhou aqui, o outro ganhou aqui. Em medidas diferentes, mas todo mundo saiu ganhando. Exatamente. E tem os momentos que todo mundo sai ganhando igual, né? Os pesos saem iguais ali. Cara, eu falo que uma boa negociação, uma boa venda é quando o negócio é bom para os dois lados. É tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Nem o cara que está comprando abusar muito de quem está vendendo, através de jogadas comerciais, e nem quem está vendendo abusar de quem está comprando também através de jogadas comerciais ou através de alguma argumentação diferenciada. Não, acho que a venda certa é a venda que é bom para os dois lados. Sim. Tanto para quem compra quanto para quem vende. A sinceridade realmente ali, né? Exatamente. E é aí que começa... E a ética, né, velho? Exatamente. É daí que vem a confiança. Eu tava rodando com um consultor outro dia aí, essa semana, e a confiança do produtor em cima dele é gigantesca. O cara não pergunta preço, o cara não pergunta quando vai entregar, o cara sabe o cara não pergunta por que tá passando esse ou aquele produto. Não, porque ele confia no cara. Ele vai lá, entra na roça mesmo. Exatamente. Bate ali a cortininha. Exatamente. Vê o que tem, o que não tem. E sabe que não tá sendo passado para trás. A confiança, cara. A confiança. E com certeza ele deve ter um portfólio bem grande de cada produtor, né, velho? Com certeza. Porque se for contestado, ele vai falar, ó, tá aqui. Se um dia chegar a ser contestado. Exatamente. E aonde que aumenta ainda maior a confiança. Que vai falar, pô, mesmo sem eu pedir... E quando eu pedi, ele me mostrou ali realmente que funciona o que ele fala, que as recomendações dele são eficientes. Sim. Cara, e esse é uma das coisas que o mercado precisa.
bons agrônomos e bons produtores, assim, bons técnicos, para recomendar o que funciona, basicamente. Custo baixo e tem resultado. Porque recomendação errada é uma errada de mão, você acaba com a roça do cara. Não, arrebenta tudo, velho. Acaba com tudo. Acaba com tudo. E aí é milhões, hein? É milhões. É milhões. Tanto de perda do que ele investiu, quanto do que ele ia ganhar, né? O lucro dele, né, velho? Exatamente. Aí onde que você pode dar um infarto de um caboclo aí? Basicamente é. Não diretamente você matou, mas você contribuiu. Você contribuiu para ajudar no infartinho dele ali. Você tá doido, tá repreendido. Rapaz, uma recomendação principal é o herbicida, né, cara? Se deu uma errada no herbicida, acabou. Acabou, velho. Acabou. Fungicida ainda você passa tranquilo, inseticida mais tranquilo também. A própria nutrição também vai mais tranquilo se você errar. Agora, o herbicida, se você errar, Ah, Morena, ali o prejuízo é grande, hein? o prejuízo é grande. É o que o médico erra, a terra esconde. O que o agrônomo erra, a terra mostra. Desse jeito. E mostra, E hein? mostra. E mostra. Caraca. Ô, e tendo isso daí, tudo que a gente conversou aí, como que você pode dizer aí algumas superações que você teve aí dentro do mercado, que você aprendeu com o mercado e com o seu pessoal ali, velho? Cara, eu falo que todo ano é uma superação, né? Porque a gente tem meta. A tal da meta tá sempre com a gente. Então, todo ano a gente supera as nossas metas, a gente supera as expectativas dos produtores, basicamente. É isso que a gente tenta, né? Porque quando você chega numa fazenda, o cara não te conhece. Ele não sabe do que você vai recomendar, a qualidade do teu serviço. Então, você tem que superar as expectativas dele perante a você, para ele criar confiança em você e você conseguir realizar uma venda construtiva para ele, né? Uma venda consultiva, no caso, né? Não só uma venda de alguma coisa, não, uma coisa que vai fazer a diferença na roça do cara, basicamente. Então, essas são as superações que a gente passa todo dia no campo, né? Basicamente. Conquistando a confiança do produtor, dos vendedores, né? Dos consultores das revendas que a gente atende, que eu, por acaso, não vendo diretamente para o produtor. Eu vendo para uma revenda e essa revenda passa para o produtor, né? Vende para o produtor. Sim. Então é conquistando a confiança do consultor, da revenda, conquistando a confiança do produtor para conseguir posicionar o produto no campo e mostrar que ele tem eficiência. Basicamente é essas superações, cara. Caraca. Porque realmente exige, né, velho? Exige. E não é receita de bolo, mas tem que ter essa coerência e congruência, né, velho? Exatamente, cara. A tal da receita de bolo, assim, tem algumas partes que dá para fazer receita de bolo, só que você tem que analisar talhão para talhão que alguma coisinha ali vai mudar. E essa coisinha é a cereja do bolo. É o diferencial, realmente. É o diferencial. É a cereja do bolo que vai ser a lucratividade que o produtor vai ter, basicamente. Se ocorrer tudo bem em questão de clima, é claro, né? Que influencia muito, né, velho? Influencia. É o que eu falo. Pra aplicação ali, eu acho que é essencial, né, É velho? essencial. Se você não... clima, como que tá, base de vento, base de calor, a base de foto ali também, dependendo como que é o produto. Às vezes ele precisa de luminosidade, às vezes com uma baixa luminosidade ele não vai atingir algo que era para ter atingido ali, ele vai cair uns 40%, 50%, dependendo ali da intensidade de luz, né? Isso, a menos. Exatamente. Outra coisa, a qualidade do equipamento de aplicação, cara. Uma coisa assim. Manutenção, cara. Não precisa ser nenhum equipamento de ponta, mas a manutenção ali de bico, regulagem, tudo certinho, velho. Nossa. Dá um diferencial, né? Dá uma diferença absurda. Você vê tanta coisa. Tanto em perda quanto ganho, cara. Exatamente. Imagina. Você visa a perda, né? Pra ter o ganho, né? Exatamente. Imagina uma barra com 95 bicos. 3 bicos dessa barra estão entupidos, não tá caindo produto que deveria estar caindo, um herbicida da vida, um fungicida que seja. 3 bicos são 3 ruas de soja que você está deixando de levar. E essas 3 ruas de soja vai representar quanto no final? Se a gente fizer uma conta... No stand ali, né? Exatamente. Conta de stand. Puta, aquilo ali também é Se a gente fizer uma conta, mais ou menos ali tem uns 22 mil metros linear num hectare, né? Sim. 22 mil metros de linha, uma plantação com cultivo de 50 centímetros, né, de espaçamento. 3 bicos que estão aplicando, que estão deixando de ser aplicados, são 3 linhas que você está deixando de aplicar em toda a tua lavoura. Cara, é muita perda. É muita perda.
É muita perda. Pô, 22 quilômetros ali é chão, hein, Moreno? É chão. Ou perda por falta de eficiência, ou o bico tá estourado, por exemplo. E você tá perdendo Ele tá produto. mandando muito Tá produto. mandando muito produto. E quanto que isso daí vai representar? Vamos dizer que um custo de um produtor de 600 hectares, 30 sacos por hectare de soja, quanto que dá 600 vezes 30? 6 vezes 30, vai dar 18, né? 18 mil sacos. Isso aí de custo, tá? De custo para 600 hectares de produzir soja, isso na revenda. Custo na revenda. Imagina que ele tá perdendo, colocando nisso daí 10% a mais. 18 mil sacos com 10% a mais, Você é louco. 1.800 10% sacos. mil vai dar... 1.800 sacos de soja. É. 1.800 sacos de soja, hoje a 108, se eu não me engano. 1.800 vezes 108. Aí você me pegou, hein? Vai dar 8, 8 vezes 8... Eu sou ruim de conta de cabeça. Eu também. Também não sou muito bom, hein? Bate um cálculo aí pra nós aí, os Bate um meninos. cálculo aí. Bate um cálculo aí pra nós, vê o resultado aí pra gente aí. Rapidinho. Quanto que dá aí? Nós fez exato, mas nós é ruim de conta de cabeça. Não, tem que precisar de um calculador de vez em quando. É. Não, até na primeira multiplicação ali foi rapidinho, mas É. na outra aqui... 108 vezes 1.800. 1.800? É. 194 mil num 194 produtor mil. de 600 hectares. É valor? É valor. Ô, porra! Ixi, Maria. Valor demais. Caraca, velho. Se você for colocar ali, vai dar o quê? Vai dar um quarto, um quinto da produção dele, velho. Do lucro, né? Bom, mas e aí, velho? O que você fala aí pra essa geração mais nova aí que tá saindo, esses técnicos aí, o pessoal que tá entrando no agronegócio aí? O que você deixa sua mensagem aí, como veterano e como já estando no mercado, as experiências que você já teve, o que você repassa aí pra esse pessoal, velho? Cara, começar cedo no campo. Na faculdade, só as aulas não vai tornar você um agrônomo. Vai pra roça, vai pra estágio, vai aprender literalmente o que acontece no campo. E relacionamento, cara. Hoje, o relacionamento com as pessoas no agro é tão importante quanto o conhecimento técnico. Porque não adianta você ser a pessoa mais técnica e não conseguir comunicar isso. Não conseguir passar esse conhecimento, não conseguir demonstrar que você tem esse conhecimento. E, cara, e voltando na confiança, né? E criar essa confiança dos outros com você. Então, começa cedo a ir para o campo, a aprender no campo como é que funciona e se especializa em comunicação, em relacionamento com as pessoas. Conseguir transmitir a ideia que você tem na cabeça, basicamente. É isso. Caraca. E em relação aí, você falou aí, em relação tanto com o produtor quanto com você, cara. E o que você passa com relação à sua fé, a relação aí com Deus, não sei se acredita ou não. E o que você fala sobre essa realização aí e relacionamento, cara? Cara, fé em Deus, acredito que é a primeira coisa que a gente tem que ter. É uma razão da gente acreditar nas coisas, a gente acreditar que vai dar certo. E acredito que tudo tá meio baseado nisso, né? Da nossa fé em Deus, que vai dar certo, que a gente vai conseguir fazer, das realizações que a gente tem na nossa mente, basicamente. Então, tenha fé que tudo vai dar certo. Mas trabalhe para dar certo, não só tenha fé, né? Lógico. Assim, acredito que vai dar certo. Você recebe as ferramentas, Exatamente. só que você tem que colocar em prática, né? Exatamente. Não adianta de nada aí você ter o amparo, só que você E não fazer colocar em nada. prática. Acreditar que as coisas vão cair do céu. Não, Deus vai me prover e ficar deitado no sofá. Não vai acontecer nada. Deus vai te prover, mas corra atrás. Vai ter algumas coisas que você vai ganhar ali, umas dor nas costas, os cabelo problemas. branco. Os problemas fisiológicos ali também, anatômicos. Vai te proporcionar alguma coisa, vai, fica deitado. Fica lá deitado. O mercado te engole. Se você conseguir chegar no mercado primeiro, né? Ah, eu acho que daí fica difícil, hein, cara. É. Acho que fica difícil daí. E um desfecho aí, o que você deixa de mensagem aí pro pessoal, tanto pro pessoal que está nos assistindo, quanto pros produtores, para novas pessoas que estão ingressando na carreira, ou pessoas que têm vontade de também entrar no agro, fazer plantio, ser como um produtor. Uhum. E pro pessoal aí que tá nos ouvindo também, essa geração mais nova, que mensagem que você deixa pra esse pessoal, velho? Cara, eu vou usar uma frase do Agrotaigo, né? Cara, vai pra cima, vai pra Juquira, se foda, falou, acelera, gente. Vocês não podem ficar parados.
tanto o produtor quanto um agrônomo novo que está começando no mercado, vai para cima, cara. Não tenha preguiça que vai dar certo. Basicamente é isso, cara. Vai para cima que vai dar certo. Mas não pode ter preguiça. Tem que trabalhar. Com certeza. Com certeza, meu amigo. Cara, agradeço demais aí. Muito obrigado, Enão. Eu que agradeço. Sua presença, a sua disponibilidade de tempo. Que Deus te abençoe aí. Que, cara, você venha ter aí seus objetivos aí concluídos e alcançados aí. E que tudo de bom e de melhor aconteça na sua vida aí, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Tudo em dobro pra você. Amém. Tamo junto. Pessoal, curte lá, comenta, compartilha. Compartilha aí com a mamãe, com o papai, com o vovô aí, com todo mundo aí. Ou alguns amigos também. Agradecer aí também novamente aí os nossos colaboradores aí, patrocinadores do Restaurante 53 aí. O pessoal dos vaqueiros aí, a Toro Louco, na base de energéticos. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aí. E um grande abraço para todos aí. Tudo de bom.